trouxe com detalhes no meu site hoje também, que é um relatório de uma perícia que foi feita nas imagens do aeroporto de Roma, daquele imbróglio, daquele inquérito, né? Agora virou denúncia, que o Alexandre de Moraes mandou investigar o Roberto Mantovani, a família Mantovani, por agressão. Então eles eram acusados de agredir, o Roberto inclusive é acusado de agredir o Alexandre Bassi, que é o filho do Alexandre de Moraes, e as imagens, segundo este relatório, mostram o contrário. Quem foi agredido foi o Mantovani. Então isso muda completamente essa história. Já era uma história complicada, já era uma investigação muito delicada, e isso muda tudo, né? Para conversar sobre isso, eu estou já conectado aqui com o advogado do Roberto Mantovani, que é o Ralph Tortman. Põe ele na tela, por favor. Arthur? Muito bem. Ralph, boa tarde, obrigado pela tua presença aqui. Boa tarde, Cláudio. Eu que agradeço. Excelente. Bom, como eu mencionei, né, nós tivemos aí, você fez ontem um pedido, né, ao ministro Dias Toffoli, que é o relator desta investigação. Você fez esse pedido para que a denúncia seja arquivada, né, ou enviada para a primeira instância. Enfim, a gente sabe que esse processo, ele desde a sua origem, é muito polêmico. Eu queria que você fizesse um breve relato de tudo aquilo que você, como advogado da defesa, considera que foi feito até hoje, inclusive em relação à restrição à atuação da própria defesa, dificuldade em acessar essas imagens. Uma vez acessadas, essas imagens não podem ser copiadas, não podem ser divulgadas. A gente começa a entender por quê. E trazer aqui para os nossos espectadores o relatório, né? O relatório, aliás, pode botar na tela, que a gente vai comentar na sequência aqui, o link 1, por favor, o Arthur. O link 1 aqui com o relatório da perícia que você encaminhou junto com esse pedido. O relatório escondeu, né, o relatório da PF escondeu tapa na nuca desferido por filho de Moraes, segundo a perícia, né, realizada pelo laboratório pericial do Molina, que é um tradicional perito judicial. Bom, aqui, só para que vocês entendam, né, esses aqui são os frames usados pela Polícia Federal no relatório de indiciamento e com uma legenda que explica ali, né, que na verdade deveria ser uma explicação da imagem, né, ali uma narrativa, né, assim, uma descrição, melhor dizendo, da imagem. Mas vamos à matéria, para vocês entenderem por que ela está ilustrando dessa maneira. Bom, o que eu estou dizendo aqui? Parece evidente o motivo, né, agora, pelo qual o Supremo impediu a cópia e divulgação das imagens do aeroporto de Roma que integram o inquérito sobre supostas hostilidades cometidas por Roberto Mantovani Filho, André Munarão e Alex Anata Binhoto contra Alexandre de Moraes, seu filho. Relatório pericial encomendado pela defesa da família ao laboratório do Roberto Molina indica que Mantovani foi agredido por Alexandre Bassi, não o contrário. Imagens das câmeras de segurança local registraram o momento em que Bassi desfere um tapa na nuca do empresário e, numa reação involuntária, abaixa a cabeça e levanta os braços. É quando uma de suas mãos esbarra no óculos do filho do ministro. Embora conste do vídeo enviado pelas autoridades italianas ao Supremo, a imagem foi suprimida da sequência de frames usados pela PF para fundamentar seu relatório de indiciamento e, por consequência, a denúncia apresentada pela PGR. São aqueles frames que vocês viram ali. E aí está a descrição dos advogados, do Ralph e do Tiago. Basta assistir às imagens, o que ocorreu na sede do STF em 13 de agosto de 24, na presença de 2 magistrados e outros tantos servidores públicos, pelo menos mais 5, para se constatar nitidamente que quem desfere um tapa em alguém é o filho do ministro e não o denunciado Roberto. A imagem é muito clara nesse sentido, incontroversa, o que evidencia que o parecer da PF sobre a análise das imagens do aeroporto consubstancia grave e inaceitável equívoco, segundo os advogados. Bom, o perito reforça a suspeita de manipulação das imagens ao constatar que uma cena anterior, as mostradas nas imagens 59 e 61 do relatório de indiciamento, foi suprimida. Tal cena, de extrema importância, mostra uma agressão praticada por Alexandre Bassi contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani, o qual, nas imagens do vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos de Alexandre Bassi.
Diante das evidências, os advogados peticionaram ontem ao ministro Dias Toffoli, relator do caso, para que rejeite a denúncia e envie a investigação para a primeira instância. Então está aqui os dados. Muito bem, vamos aos fatos. Perfeito. Ralph, me parece muito grave isso, porque não se trata de um elemento lateral, de um elemento acessório da investigação, mas de um elemento central da investigação. Sim. Bom, ontem nós protocolamos a resposta, que é a primeira oportunidade de defesa que eles têm previamente ao recebimento da denúncia. Então, é dada uma oportunidade para que eles se manifestem no prazo de 15 dias e coloquem aí todos os argumentos. Para que pudéssemos fazer essa resposta, essa defesa, nós solicitamos, então, que pudéssemos assistir às imagens do aeroporto, uma vez que não nos foi dado o direito de ter uma cópia desse material. E aí nós fomos na presença de um perito, de um representante do Maurício, que trabalha em conjunto com o perito Molina, e que foi conosco para acompanhar todo o desenvolvimento dessas imagens. As imagens são extremamente nítidas. As câmeras, por se tratarem de câmeras de um aeroporto, são de excelente qualidade. E fica muito claro tudo o que acontece ali. Realmente não há que se falar em perseguição, em cerceamento de deslocamento da família do ministro Alexandre de Moraes. Não há que se falar também em agressão por parte do senhor Roberto Mantovani Filho. Tudo está muito claro. As famílias vêm de lados opostos, existe um encontro casual entre essas famílias. Não dá para se perceber nas imagens qualquer ofensa, é impossível alguém atestar o que é dito por eles, mas os gestos, esses sim, são bastante evidentes. E o que a gente percebe é que, em determinado momento, quando há uma discussão ali envolvendo apenas as pessoas do Roberto e do Alexandre Barsi de Moraes, quando isso já está praticamente sendo finalizado, porque a gente percebe que o Roberto já está saindo para ir ao encontro da sua família, quando ele se vira de lado, aí, de fato, há aí um tapa que é desferido contra a sua nuca, e ele se assusta, se abaixa e levanta o braço numa ação, evidentemente, de defesa, porque foi surpreendido com essa agressão. E, nesse momento, sua mão resvala nos óculos do Alexandre Barsi, que o ajusta imediatamente e dá uma demonstração de querer ir em direção ao senhor Roberto. Mas, nesse momento, um terceiro, um cidadão que, segundo o meu cliente, italiano, ele entra no meio e afasta o Alexandre Barsi de Moraes, de sorte a que nada mais aconteça. Tá? Há uma colocação feita pelo Roberto, o italiano se volta para ele, pede que ele se retire, e aí então ele fica ali contendo o Alexandre, e o Roberto deixa aquele ambiente que é bem em frente à entrada da sala VIP. Aí a família Mantovani deixa o local e fica por alguns minutos distante. E quando retorna por esse mesmo corredor, porque não havia outro caminho e não existia outra forma de eles saírem desse local, quando passam em frente do lado oposto à sala VIP, aí o Alexandre Barsi se desloca em direção a eles com o celular na mão, filmando a passagem da família Mantovani, e aí, nesse momento, ele se aproxima e o que a gente sabe é que nasce, então, uma nova discussão. Curiosamente, essas imagens, que provavelmente foram feitas por ele, também não foram disponibilizadas nos autos. Talvez o conteúdo não seja de interesse para as investigações, que somente fizeram uso daquilo que poderia, de alguma forma, ainda que equivocadamente, prejudicar o senhor Roberto Mantovani. Qual é a tua expectativa, Ralph, em relação
a análise desse pedido por parte do Dias Toffoli? Porque o ministro até então vem mantendo uma postura muito alinhada à postura do próprio ministro, a gente sabe, do ministro Moraes, até porque a gente sabe que no Supremo, especialmente nos dias atuais, há ali um sentido, um sentimento de união, né? Quase uma espécie de corporativismo ali, todo mundo se protegendo. A gente menciona aqui, né, lembra aqui que quando surgiram as primeiras denúncias na Folha de São Paulo em relação a essas mensagens dos assessores, a primeira coisa que se fez foi que o decano Gilmar Mendes, o presidente da Corte Barroso, ministra Carmen Lúcia, todo mundo veio a público, Flávio Dino, defender o ministro sem sequer esperar as próximas denúncias, né? As outras denúncias que vieram na sequência e que mostraram, confirmaram até ilegalidades que a gente percebe ali até piores dos que aqui haviam sido mostradas anteriormente. Então, você tem expectativa de que realmente a gente possa ter o acolhimento desse recurso, considerando que me parece que a prova é evidente? Se a análise ela for técnica, porque nós levantamos questões fáticas e questões jurídicas. Então, há questões de direito levantadas na nossa defesa muito relevantes e que eu entendo como intransponíveis. Vou dar um exemplo apenas. Por exemplo, o Roberto Mantovani está sendo acusado de ter ofendido o Alexandre Barsi de Moraes. O Alexandre Barsi de Moraes não é funcionário público. Então, ele teria necessariamente que representar e oferecer queixa-crime no prazo de 6 meses, como qualquer cidadão brasileiro, porque a lei é uma só para todos. E isso não aconteceu. Ou seja, ocorreu a decadência do direito de representação e de queixa. Então, nós entendemos que isso é intransponível, a não ser que seja dada uma interpretação absurda relativamente ao conteúdo daquilo que está previsto no próprio Código Penal brasileiro. Então, nós entendemos que são questões que precisam ser enfrentadas, vão ter que ser postas e para todos os ministros decidirem. E eu acredito, sim, que muitas delas, se não todas, são bastante viáveis. Fora isso, no mérito, as imagens mostram que não há como se falar em ofensa, o que, de alguma forma, tira qualquer materialidade relativamente ao crime contra a honra. Da mesma forma, no que diz respeito à agressão, agora que tivemos acesso, que pudemos pelo menos assistir essas imagens, tudo ficou muito claro. Na verdade, existe um ato de reação por parte do senhor Roberto. Em nenhum momento há qualquer ato de agressão por parte dele. Inclusive, na descrição que era feita, na primeira representação formulada, disse que ele teria empurrado Alexandre Barsi de Moraes. E as imagens deixam muito claro que isso não aconteceu. Em momento algum, o senhor Roberto encosta a mão em Alexandre Barsi de Moraes até o momento em que ele é agredido e reage levantando o braço. E aí há um resvalar, um toque muito leve nos ombros, que não representou um tapa, um soco, foi um levantar de mão em ato de defesa e que realmente tocou nos seus ombros, mas, repetindo, após ele ter sido agredido. Muito bem. Deixa eu lhe perguntar só mais uma questão. Nós vimos aí, todo esse caso, né, foi muito rumoroso. Nós estamos agora diante de uma virada, me parece uma virada brutal, né, na narrativa, uma narrativa que foi consolidada pela mídia comercial, a mídia da SECOM, justificando uma versão, né, que agora ela é desmontada. A gente percebe que isso virou uma coisa frequente no país. O senhor, como um operador de direito, como alguém que está nisso há muito tempo, eu queria a sua avaliação diante daquilo que aconteceu com o seu cliente, inclusive com as buscas que foram feitas logo de cara, né, Polícia Federal batendo na porta do sujeito, e num caso que a gente entende que não seria, né, não caberia esse tipo de coisa. Como o senhor mencionou, o Supremo não é nem o local, a jurisdição adequada para esse tipo de
de ação. Qual a sua avaliação? Você acha que o que precisa acontecer mais para que haja um retorno a um mínimo de normalidade? Porque me parece que o ministro Alexandre de Moraes, né, nesse ato dele de se colocar como um defensor da democracia, passou a utilizar a justiça para outros fins, né, fins pessoais, pelo que as mensagens, por exemplo, da Folha estão mostrando e pelo que a gente percebe nesse inquérito. Isso é uma distorção muito comum quando alguém tem muito poder, né? Não é inédito, isso já aconteceu na história da República no Brasil, no mundo, mas uma forma de se evitar isso é quando os seus pares, os seus colegas, dizem, olha, vamos com calma, vamos recuar, isso aqui acho que está errado. Mas se todo mundo que está em volta diz que está certinho, que tudo bem, me parece que há um estremecimento do império da lei, né? O império da lei não é o império dos homens. Os homens estão abaixo da lei e, no caso aqui, o STF tem essa função primordial de defender o cumprimento da lei, defender a Constituição e não criar jurisprudência própria a cada momento de acordo com as circunstâncias políticas. Diante de tudo que o senhor vivenciou até agora nesse caso, qual a avaliação que o senhor faz? Qual é a sugestão que o senhor faz para todos, para a OAB, para os seus colegas advogados, para juízes, para os ministros dos tribunais superiores, porque é preciso que a gente entenda tudo o que está acontecendo como algo que já saiu da normalidade. Eu acho que seria importante que todos considerassem que acima de pessoas, acima de familiares, acima de instituições, de cargos, há no país uma Constituição Federal, há no país um Código Penal, um Código de Processo Penal, e a legislação precisa ser respeitada e preservada. Se isso acontecer, nós teremos segurança jurídica. Nós estaremos, de fato, dentro de um Estado democrático de direito. Mas da forma como nós estamos presenciando as situações acontecerem neste caso, realmente é bastante preocupante. Mas agora, diante dessa nova informação, dessas imagens que ainda não são conhecidas pelos demais ministros e precisarão ser, nós acreditamos que a justiça vai prevalecer, que o direito estará acima de tudo e de todos. É o que a gente espera dentro desse nosso país, que realmente passa aí por um momento bastante difícil. Muito bem. Bom, doutor Ralph Tortman, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa e as portas ficam abertas para futuras participações, colaborações, tá bom? Muito obrigado. Uma boa sorte.